Bora comigo atualizar a receita do bolo pão de ló. Na verdade, a receita de pão de ló continua a mesma, mas eu quero fazer o vídeo agora, dessa vez, um pouco mais rapidinho. Bora comigo fazer um pão de ló. O pão de ló é uma receita que leva somente 3 ingredientes e mesmo assim eu sei que bastante gente tem dificuldade de reproduzir essa receita. Fiquem tranquilos que eu vou deixar a quantidade dos ingredientes aqui na descrição do vídeo. Eu vou começar aí com os meus ovos e eu estou peneirando as minhas gemas. Por quê? Isso é uma diquinha que a gente utiliza. A película das gemas é a principal responsável por deixar aquele cheiro residual de ovos na nossa massa. Então, para quem quer evitar aquele cheirinho de ovo, é só retirar a película. Eu gosto de tirar com a mão mesmo, mas para gravar o vídeo fica mais fácil dessa forma, peneirando. Vocês podem fazer dessa forma, tá? Aí eu deixei sem querer cair uma clara no meio da peneira, mas não tem problema, tá? Não vai interferir em nada na minha receita, porque essa clara, ela vai passar pela minha peneira. Só vai demorar um pouquinho, mas vai passar. Enfim, eu vou aí peneirando as minhas gemas para retirar essa película. Lembrando que isso aí vocês podem fazer na mão mesmo, tirar aquela pelezinha do ovo. E vou levar, junto com o açúcar, esses ovos para bater na batedeira até dobrar de volume. Galera, é ideal que os ingredientes estejam em temperatura ambiente, principalmente os ovos. Por quê? O pão de ló é uma massa do tipo esponjosa, né? É uma massa aerada. O que seria uma massa aerada? A massa aerada é aquela onde os ovos serão o principal responsável por dar volume, por fazer a sua massa crescer. Tanto é que essa receita não vai fermento. Olha aí, o vídeo tá acelerado, mas acho que vocês conseguem ver como muda rápido, né? Como cresce. Eu esqueci de filmar a parte que eu parava de bater na batedeira, mas eu peguei esse bumerangue aí que eu tinha jogado lá no meu Instagram. Enfim, a gente vai bater esses ovos com esse açúcar até chegar nesse volume aí, até ficar bem fofinho, e aos pouquinhos eu vou introduzindo a minha farinha de trigo na receita. Galera, pão de ló é uma massa super delicada, é uma princesa, como eu costumo dizer para os meus alunos. Então é devagar que vocês vão introduzindo essa farinha na receita. O pão de ló também é uma massa que assim que você termina de fazer ela todinha, precisa ir ao fogo. Ela não pode ter descanso, porque pode perder a aeração dos nossos ovos. O pão de ló é um bolo, né? Uma massa, na verdade, de origem portuguesa. Aqui no Brasil a gente tem várias variações, né, de massa pão de ló. Então, em algumas receitas vocês podem encontrar especiarias, vocês podem encontrar algum tipo de gordura, vocês podem encontrar algum tipo de líquido, até mesmo fermento. Mas essa aí é a receita tradicional portuguesa. Somente ovo, açúcar e farinha. Aí o vídeo tá acelerado, mas tudo isso precisa ser com muita delicadeza. Assim que eu introduzi toda a farinha de trigo na massa, né, na minha mistura de ovos com açúcar, eu fui e dei vamos dizer assim, uma geral ali com a minha espátula. Essa minha massa, ela rende uma forma de 20 centímetros por 10 de altura. Então, como eu tô utilizando aí uma de 15, ela acaba sobrando um pouquinho e eu passo pra minha forminha de 10. Assa bem rapidinho, tá? Olha lá, galera, uma dica que eu dou pra vocês. Nunca deixem a massa chegar até o topo da sua forma. Deixem sempre o espacinho, porque essa massa cresce. Ela é muito delicada, tomem cuidado, até mesmo no corte. Essa massa fica linda, possui uma textura leve e aerada. A minha dica que eu dou pra vocês, caso vocês façam esse bolo aí, né? Utilizem um recheio leve, tá? O pão de ló, ele é bem delicado. Eu já fiz bolo de andar com pão de ló, mas eu não recomendo, tá? É uma massa super delicada. Então, utilizem recheios leves também. Nesse caso aí, eu tava fazendo um bolinho. Eu utilizei um recheio de brigadeiro bem levinho e um recheio de ganache pra essa minha massa. Eu vou deixar no próximo vídeo, tá, gente? Pra vocês verem o que eu fiz com essa massa aí. E olha como ela fica linda. Existem outros tipos de massa também que são classificadas como esponjosas, como o genoise, a massa para rocambole, uma massa chiffon, biscuit conde. A massa para bolacha champanhe, né, para biscoito champanhe também é parecida com essa. E olha como ela fica linda, super levinha. Vocês podem saborizar essa massa. Eu, Fernando, gosto de colocar raspinhas de laranja nessa massa, raspas de limão também, fica a critério de vocês. Bom, galera, uma coisa importante que eu esqueci de citar enquanto eu narrava o vídeo, então dei uma pausa aqui para vir falar com vocês. É sobre o tempo que o pão de ló leva batendo na batedeira e sobre o tempo de forno. Uma coisa que eu gosto de falar, e eu sempre vou levar isso adiante, é que, primeiramente, antes de vocês começarem a fazer uma receita, conheçam os utensílios e os equipamentos de vocês.
Muitas vezes a gente vê uma receita na internet ou lê uma receita num livro, numa revista, tenta reproduzir e não dá certo, porque muitas vezes a pessoa vai falar lá no vídeo, 30 minutos de forno, ou 20 minutinhos batendo, só que chega na sua casa, o seu forno é diferente, tem uma potência diferente, às vezes a panela que você está utilizando é diferente, é de um material diferente, então óbvio que muitas vezes não vai sair conforme aquela receita que você está lendo ou a receita que você está assistindo o vídeo. Então, antes de tudo, conheçam os utensílios e o equipamento de vocês. No caso do meu vídeo, da minha receita, eu estava utilizando a minha batedeira planetária. Eu levei aproximadamente de 8 a 10 minutos até o meu pão de ló chegar naquele ponto que eu queria, né? Bem volumoso, bem espumoso, né? Com bastante aeração na minha mistura de ovos e açúcar. Se vocês estiverem utilizando uma batedeira manual ou até mesmo uma batedeira planetária, porém de outra marca, ou mais potente ou menos potente, pode ser que o tempo seja diferente, até porque aqui em casa eu tenho 3 batedeiras. E cada batedeira que eu tenho vai ser um tempo de batimento diferente da minha mistura de ovos com açúcar, né? No caso, a minha base para o meu pão de ló. Outra, o forno. Qual é o forno da sua casa? É muito alto? É muito fraco? É regulado? É desregulado? O meu forno aqui é um forno comum, convencional, um fogão comum, o fogão mais simples que existe. A minha receita, né, meu pão de ló assando na minha forminha de 15 centímetros por 10 de altura levou em média de 35 a 40 minutos no forno. Bolo, gente, assem sempre a 180 graus, mas lembre-se, conheçam os utensílios e os equipamentos de vocês. Eu utilizei a forma de alumínio comum, né, a forma mais comum que se tem na confeitaria. Meu forno é ok, é o comum, é um simples. E eu sei que nessa temperatura, nesse tempo, eu já estou acostumada a assar os meus bolos. Então pode ser que você faça a receita igualzinho eu falei aqui, tudo bem bonitinho. E na hora que vocês estiverem batendo o seu pão de ló, pode ser que ele chegue num ponto antes do tempo que a minha massa chegou. Pode ser que leve mais tempo. No forno, a mesma coisa, bolo a 180 graus. Mas se o seu forno estiver desregulado, às vezes ele vai chegar, vai assar muito mais rápido, às vezes vai demorar um pouco mais. Então tenham isso em mente antes de fazer qualquer receita, antes de produzirem qualquer coisa que esteja na internet, que esteja nos livros. Tenham essa consciência, tá? Até mesmo para vocês não se frustrarem, não se decepcionarem caso algo não venha a dar certo, tá? Então conheçam sim sempre o seu forno, vai ali vigiando. Opa, a Fernanda falou que o pão de ló dela levou 35 a 40 minutos no forno, o meu ainda tá branco, tá cru, meu Deus, vai dar errado. Não, calma, talvez o seu forno esteja desregulado, talvez a potência dele seja diferente e demore um pouco mais. Então a confeitaria, né, fazer receita também é prática, não é só estudo, não é só ver vídeo, mas é também se adaptar ao nosso ambiente, à nossa realidade, ok? Bora lá agora finalizar o vídeo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu respondo assim que possível. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!